Você viu que na estreia da última temporada de The Walking Dead temos referências à primeira temporada? Você viu que tem um nome de um personagem que a gente conhece muito escrito lá nos muros, além do tal do irmão da Yumiko? Tem muita coisa aqui pra eu contar. Fala, povo bonito que assiste esse canal lindo chamado A Gente Faz Agora, tudo bom com você que tá assistindo? Então eu tô muito bem, espero que você também esteja. Eu sou o João Victor, pra você que não conhece, e hoje tô de volta pra trazer pra vocês mais um vídeo, no caso de análise, mas de curiosidades, referências que você pode não ter visto no primeiríssimo episódio da última temporada de The Walking Dead. No caso, lembrando, pra você que perdeu, eu já analisei aqui em todos os detalhes em um vídeo anterior, só colar lá. Sem enrolar, clica nesse like que me ajuda muito na divulgação e se inscreve no canal, estamos chegando a 200 mil inscritos e uma nova fase no canal. E vamos lá, eu quero abrir já com a primeiríssima referência que esse episódio deu, uma referência sobre a primeira temporada. Pois é, justamente a Meg, de uma forma muito aleatória, encontra um coelhinho abandonado, né, de pelúcia, todo destruído, que faz justamente uma referência direta a um coelhinho morto lá da primeira temporada, que tem uns corvos comendo ele. Sim, essa cena. E também não faz só referência a isso, faz referência ao bichinho de pelúcia que a garotinha zumbi lá do início do primeiro episódio do Walking Dead tá segurando. Só que o dela é um ursinho, né, não é um coelho. E você pode ver isso, é claro, e falar, nossa, que referência sem sentido. Pode ser só uma coincidência. E as próximas que eu vou te falar aqui provam que isso não é uma coincidência. Justamente, essa é bem pesada. Temos justamente uma escrita que a gente já tinha analisado há um tempo atrás, essa, né, que os sobreviventes encontram ali quando eles estão caminhando pelo metrô. Ela diz, se há um Deus, ele vai ter que implorar pelo meu perdão. Tipo, uma escrita bem revoltada, isso inclusive é uma referência à Segunda Guerra Mundial. Mas a grande questão é que esta escrita fala de Deus em questão de perdão, só que num sentido negativo e revoltado. E a referência disso na primeira temporada é esta escrita aí. Justamente o Rick, em uma cena, quando ele olha pela janela de uma casa, tem uma família ali que acabou, né, tirando sua própria vida, e na parede escreveram que Deus nos perdoe. Então, tipo, é um pouco mais positivo do que o outro que tá revoltado com Deus. É meio que uma contraposição pra dizer que depois de vários anos de apocalipse as pessoas perderam a fé, mas também é uma referência à primeira temporada. E se isso não for suficiente pra você, se você achar que isso também é coincidência, vamos pra próxima referência à primeira temporada, que são justamente os zumbis ensacados, ali os corpos de zumbis. Lá no metrô eles encontram, tem essa cena aí, mas isso faz uma referência diretíssima, até o tipo do saco e tudo mais, àquela cena do primeiro episódio que mostra o lado de fora do hospital lá do Rick, em que temos vários corpos de pessoas ali refletindo o início do apocalipse, todos ali ensacados e tudo mais. Outra cena muito pesada, mas que é mais uma referência direta à primeira temporada. E é muito interessante você ver isso, né? Estamos falando da 11ª, estamos falando da última temporada. E no primeiro episódio da última, eles fazem referências ao primeiro episódio da primeira. E sim, saindo desse ponto de referência, eu quero ir pro próximo, que se refere já ao Muro dos Desaparecidos. No caso, as duas referências próximas. Nós vimos, né, que a Yumiko encontrou ali uma mensagenzinha de um tal do irmão dela, chamado Tommy, que a gente nem sabia que existia, mas que isso vai fazer com que ela entre na comunidade. Mas não é só isso, não é só esse nome conhecido que tem ali, não. Temos nomes de personagens que já vimos passar pela série. Um que morreu e outro que está desaparecido. E o que está desaparecido que eu vou falar aqui primeiro, justamente nesta imagem que você tá vendo aí, você pode ver bem ali ao lado, uma escrita obviamente não muito clara, tem um papelzinho branco com muitas escritas embaixo, mas que o nome mesmo em destaque é Heat. E justamente está escrito da mesma forma o nome do Heat que a gente conhece, que era muito amigo da Terra, que desapareceu naquele episódio da 7ª temporada, quando eles descobrem Oceanside. Pois é, meu querido, os detalhes embaixo da escrita do nome dele não dá pra saber, não dá pra saber quem tá procurando o Heat. Obviamente, podem ter escrito isso só pra alguma outra coisa, só pra gerar uma referência, mas também pode ter um parente do Heat dentro de Commonwealth. Lembrando que o Heat não morreu, tá? Pra quem não se lembra, quando o Heat desapareceu, passou um tempo, a produção confirmou que a Jades enviou ele pro CRM, como moeda de troca, igual ela fazia com as pessoas. Então ele tá lá onde o Rick tá. Aparentemente a história dele não vai acabar daquele jeito só, vão ter mais pontos de aparecimento, e isso pode ser uma indicação. Isso, inclusive, pensando um pouco mais a fundo, pode ser o primeiro ponto de ligação de Commonwealth com o CRM. Tipo, eles descobrem que o Heat foi levado pra lá, e aí vão atrás, e no geral acabam encontrando o Rick, ou alguma coisa assim, ligando. E falando disso, ainda falando do Muro dos Desaparecidos, eu quero falar deste nome que aparece nessa cena. Se você não tá vendo claramente, é esse aí, chamado Alex. Embaixo ali, inclusive, tá escrito, perdido desde 2011. Pois é, aí você vai ver esse nome, você deve estar confuso, virar pra mim e vai perguntar,
voltar, né? Mas, João Vitor, quem que é Alex? Eu não lembro de nenhum Alex. Quem que é esse cara, meu Deus do céu? Então, tivemos um Alex in The Walking Dead que foi bem esquecido, que era justamente este cara que tá aparecendo pra você, que se você não se lembra, era do Terminus, sim, o grupo canibal lá, e justamente ele era o irmão mesmo do Garrett, que era o líder do Terminus. Pois é, meu querido, esse personagem, no caso, já morreu, né, então não tem chance de introduzirem isso. Se o do Hit eu já achava que pode ser só uma referência jogada, esse eu acho que é mesmo, não vão explorar nem aprofundar nada disso. Mas no geral tem a possibilidade de ser algum parente deles, talvez uma esposa do Alex antes do início do apocalipse. Também tem várias outras possibilidades de história pra alguém tá procurando ele. Pois é, mais uma referenciazinha, mais um nome, e eu quero falar que a gente garimpando essas cenas aí com mais tempo, a gente pode achar mais coisas que só jogaram lá pra gente ficar meio louco. Agora eu quero falar de uma referência temporal. Não é de coisas que aconteceram em The Walking Dead, mas uma referência que explica quanto tempo passou em uma cena do episódio bem marcante, que é justamente o momento que eles estão sendo entrevistados lá na zona de inserção de Commonwealth. A gente viu que tem várias perguntas, muitos questionamentos, e uma coisa que passa muito despercebida é justamente as cenas rápidas que mostram o relógio, marcando o tempo a cada pergunta que a mulher faz pra eles. Eu posso ter contado errado, mas aparentemente temos 4 aparecimentos de relógio com horários diferentes, sendo que o primeiro é esse, mostra o horário ali de mais ou menos meio-dia, justamente nas primeiras perguntas ali que o Eugene tá recebendo, então eles acabaram de chegar por ali. Disso, temos um outro relógio que mostra por volta ali de 2:30 da tarde, exatamente. Depois desse, mais algumas entrevistas, temos esse relógio que marca por volta ali de 5:15 da tarde. E por fim, o último relógio que aparece antes do Ezequiel concluir sua entrevista lá, né, que é a última, é esse que marca ali por volta de 7h08 da noite. Pois é, então se você pega o primeiro horário e esse último, podemos calcular que a entrevista de todos durou por volta de 7h08. Você pode falar 7 horas arredondado. Muito tempo de entrevista, meu querido. Vendo as cenas, não parece que foi isso, parece que foram, sei lá, 30 minutos, 1 hora cada. E entendendo isso, a gente consegue entender mais do cansaço, estresse e desespero deles, uma vez que você não tem tanta informação se Commonwealth é real mesmo, se só tá vendo o soldado maltratando os outros e tudo mais, a melhor ideia mesmo é fugir igual eles fizeram. Pois é, e saindo disso, ainda focando em Commonwealth, eu quero seguir para a próxima referência, que essa é sobre as práticas deles. O que eles fazem, no caso referente à moeda, exatamente. A gente viu esta cena aí, que eu já tinha dado uma analisada quando isso aí saiu também um tempo atrás, mas que a gente vê que tá confiscado todo o dinheiro, um monte de nota de dólar ali, para incineração. Sim, eles vão queimar dinheiro. E justamente essa cena nos dá a entender duas coisas. A primeira é que Commonwealth tem uma moeda própria, muito provavelmente deve ter a cara da líder lá, alguma coisa assim. E justamente a outra coisa que essa cena indica é que eles querem colocar uma pessoa em um novo mundo, uma nova ordem mundial justamente, e apagar toda e qualquer referência do passado. Ou seja, eles poderiam muito bem usar o dólar que já existia antes do apocalipse, mas não, eles queimam para que não exista uma referência, uma lembrança de como era o mundo antes. Vamos começar aqui agora do zero, esquece tudo que passou. Bem essa ideia mesmo. E é interessante você pensar também que mesmo 12 anos depois do apocalipse, eles ainda encontram pessoas com dólar junto, né? Tipo, pra que a pessoa usa isso? Pois é, e dessa referência, pra fechar as de Commonwealth que eu tenho pra falar nesse vídeo, eu quero falar sobre algo que indica pra gente, faz uma referência do que deve acontecer no episódio 2, que eu não falei na minha análise. Durante os questionamentos, a gente viu que uma das últimas perguntas que ela ficou repetindo um monte de vezes pra todo mundo e ninguém dava resposta direta, era aonde é o seu assentamento, qual que é a localização, de onde Eugene e companhia eles são, qual que é a base deles, no caso Alexandria, né? Logo eu vou trazer minha análise dos trailers do próximo episódio e a gente vai ver que isso vai ser um ponto que vão voltar a bater na tecla e vão dar um fecha neles pra poder tentar descobrir isso. Então sim, esse é um ponto empolgante pra gente aguardar os próximos episódios e ver o desfecho. E pra fechar agora, uma outra referência, agora indo pra base militar, uma das primeiras cenas, essa é um pouco tranquila porque é justamente o nome da base militar. Justamente nessa cena, lá introduzindo a base mesmo, você pode ver o nome, né, que é Fort Connors, e justamente a localização que é na Virgínia. Até então esse nome eu pesquisei, aparentemente não existe uma base militar com esse mesmo nome. Até onde eu vi é uma coisa figurativa, mas é interessante a gente saber a localização, porque sabemos que tanto a Alexandria quanto o Hilltop
top, a maioria do ponto ali de The Walking Dead há muito tempo passa na Virgínia. Sabendo que a base militar também fica lá, significa que eles não andaram tanto, tinha uma base militar perto e eles não sabiam. Então, no geral, eles ainda estão longe de Commonwealth, né? Porque se for seguir os quadrinhos, a comunidade fica em Ohio. Tem muita coisa pra andar, muita coisa pra caminhar aí. Coloca nos comentários o que você achou. Fica ligado aqui no canal que logo eu tô de volta com a análise de trailer. Clica nesse like, vai me ajudar demais na divulgação desse vídeo. Se inscreve no canal, estamos chegando a 200 mil inscritos e fica preparado. Segue lá no Instagram pra você não perder nada sobre isso aqui. No mais, então, é isso aí, né? Um abraço, fui!